Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Léo, o tema de hoje é muito legal. É CX para empresas de grande porte. A gente sabe que realizar um trabalho de CX não é tão simples quanto parece, principalmente em empresas grandes, onde o número de clientes pode ser gigantesco. Exatamente, Diego. E hoje, para conversar com a gente, temos um convidado de uma grande empresa. Quem conversa conosco é o Rodrigo Padilha, Director of Service e CX da Volvo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Conte mais um pouco sobre a sua trajetória na área de experiência do cliente. Legal, Léo, Diego, muito bem. Obrigado pelo convite. Bom, falando um pouco sobre minha experiência em CX, basicamente eu iniciei há cerca de 20 anos trabalhando com clientes. Obviamente não se chamava CX, né, como hoje tem esse termo realmente muito em evidência, né? Mas a minha relação com clientes começou muito no final dos anos 90, né? Quando eu iniciei meu trabalho com qualidade, né? Eu estudava engenharia e comecei trabalhando, atendendo clientes no momento lá atrás, enquanto a gente desenvolvia ainda softwares, né? E na época do boom da internet, né? Ali por volta dos anos 2000. Depois disso, eu comecei a estudar engenharia mecânica e aí fui mais para o lado automotivo e iniciei a minha carreira em engenharia trabalhando na área de qualidade. Todo mundo sabe que qualidade, basicamente, quando se fala de veículo, é sempre o que vem à tona, né, a cabeça dos clientes. Então, eu iniciei essa minha jornada, né, em experiência do cliente na área de serviços ao cliente, né, atuando em processos de auditoria de veículos, auditoria de processos dentro na época da montadora Volkswagen, aqui em Curitiba, no Paraná. Basicamente uma época recente em que essas montadoras se instalaram aqui na região do Paraná. A própria Volkswagen, Renault, enfim. Depois disso eu migrei para a Volvo do Brasil, né, trabalhando na área também envolvido com clientes, uma área de treinamento técnico de concessionários, de distribuidores de equipamentos de construção, também com o foco de atender clientes, né? E assim, ao longo dos outros anos, né, até agora, sempre envolvido, né, nessa linha de frente com processo de cliente. Saindo um pouco do mundo automotivo, né, eu tive uma passagem entre os anos de 2011 e 2013 no setor de serviços, em telecomunicações, em que eu tive bastante contato com processos mais, posso dizer, mais rápidos, de alta tecnologia, em que a gente tinha que realmente prestar um serviço imediato de disponibilidade de sinal de internet e TV para clientes. Então, basicamente, a minha jornada sempre teve a palavra cliente. Você pode ver que até no meu discurso eu falo muito de cliente, né? Justamente porque sempre estive muito íntimo do tema ao longo dessa minha jornada. Legal, falar de cliente é com o podcast Customer Lovers. Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco sobre a diferença entre o trabalho de Customer Experience realizado em uma empresa pequena para uma grande companhia. E eu queria que você contasse um pouco sobre como é realizado na Volvo. Muito bem. Bom, esse tema de experiência do cliente, independente até do tamanho da organização, né, tem uma relação muito íntima com a questão de mentalidade do corpo gestor dessa empresa. Pegando um exemplo de uma empresa pequena, a qual também eu fiz parte no início da minha carreira, era uma concessionária de veículos naquele momento. Eu entendi bem o que significava para aquele gestor, para aquele diretor daquele concessionário, que basicamente detinha grande parte das ações do grupo, o quanto o faturamento era importante, né? Ou seja, basicamente uma loja de veículos, uma marca de expressão, né? E muito mais do que resultados, é garantir a perenidade desses resultados através de bom relacionamento com clientes. E naquele momento eu via que esse empresário ele sofria de várias resistências, vamos dizer assim, né? Resistência do próprio mercado. Muitas vezes ele recebia o produto um pouco acima do posicionamento que ele estava acostumado a oferecer para aquele cliente, justamente por uma estratégia de montadora. E ele se via numa situação de manter o relacionamento com esses clientes, né? De trazê-los para dentro do seu concessionário para trabalhar com políticas de venda, não só de venda de novos veículos, mas também de venda de serviços, né? De uma maneira bastante desafiadora. Ou seja, isso basicamente se concentrava nesse diretor e mais 5, 6 gerentes. Mas muito mais do que o corpo gestor da organização, como que isso perpetua até, se transfere até o funcionário, o primeiro funcionário que atende o cliente. Então, antigamente, nos concessionários, o que existia, né? Existia
o recepcionista ou a recepcionista, né, que basicamente um cliente adentrava a loja ou adentrava na área de serviços e ali recebia aquele cliente com um sorriso no rosto, enfim, tentando encaminhar internamente. Hoje em dia esse trabalho é muito mais unificado, muito mais flexível, né? Ou seja, a pessoa que atende é a mesma pessoa que direciona para dentro do concessionário, é a mesma pessoa que muitas vezes mostra como foi o serviço e assim por diante. E qual que é o desafio de tudo isso quando a gente transfere para uma grande empresa? Então imagine esse cenário que eu contei de um concessionário para uma empresa que tem multilayers, multiáreas, muitas vezes uma multinacional, como é o caso da Volvo, que eu vou falar um pouquinho, né, em que nós temos uma realidade cultural sueca, com uma realidade cultural brasileira, uma influência também americana muitas vezes, né, quando se fala em processos de serviços, né, como é que a gente consegue desenvolver esse processo dentro de uma grande organização? Novamente, eu volto ao tema inicial, é a questão da mentalidade de gestão. Então, eu sempre comento que a experiência do cliente, o Customer Experience, ele não é um processo, ele não é um pacote de ferramentas. Claro que, obviamente, você precisa desenvolver um processo de jornada e muitas outras coisas, né? E aplicar ferramentas robustas para desenvolver as ações, né, de experiência do cliente. Mas começa com a mentalidade da organização. Bom, independente de uma organização pequena ou uma grande empresa, o elemento central, né, em relação ao desenvolvimento de uma estratégia de experiência do cliente é relacionado à mentalidade. Ou seja, se o corpo diretor, se a autoadministração está envolvida, se entende que o cliente estando no centro dos seus processos, né, das suas áreas, né, dos seus indicadores, pode-se desenvolver essa estratégia de uma maneira bastante perene ao longo da jornada dessa organização. Porque, no fim das contas, né, sendo prático, como eu falo muito, é a questão de experiência do cliente, tem que gerar nota fiscal, né? Tem que gerar faturamento. E para isso, né, sendo uma empresa pequena, uma empresa grande, observa-se que se essa mentalidade não está alinhada nesse princípio, realmente a organização ela pode iniciar com pacotes de ferramenta, ela pode iniciar com pesquisas, enfim, uma infinidade de práticas que a gente vê no mercado, porém, você não vai conseguir tirar o melhor proveito. E falando um pouco da Volvo, né, que é uma grande multinacional, né, sueca, uma cultura bastante diferente do que a gente no mercado brasileiro está acostumado, muitas vezes com influência americana, enfim. É uma organização sueca, uma organização que trabalha muito o consenso, é uma organização que basicamente prima muito pela qualidade. A Volvo ela é pioneira em várias práticas de segurança e tecnologias envolvendo a parte produto, a qualidade do produto, né, a segurança das pessoas, meio ambiente e tudo isso. E sendo uma empresa iniciada com o princípio de fabricar produtos, ou seja, com basicamente uma empresa product driven, torna-se agora muito mais necessário desenvolver esse ambiente de serviços. E quando a gente fala de experiência de cliente, obviamente eu posso entregar um produto de alta qualidade, mas como que é esse relacionamento desse cliente ao longo do uso do produto? É onde entra essa abordagem nova, nem tão nova, né, mas enfim, na nossa realidade mais nova, falando um pouco de serviços avançados, onde a gente usa telemetria e tudo isso para coletar dados, para transformar esses dados em valor para atender às expectativas daqueles clientes. Então, na Volvo, a gente está passando justamente por esse momento, em que nós internalizamos a mentalidade da necessidade de desenvolver práticas de experiência do cliente, desenvolver práticas de serviços, porque nós realmente sabemos que o produto ele é um produto de alto valor, nós somos líderes em market share, é um produto muito reconhecido no mercado transportador, estou falando bastante aqui de caminhões, que é nosso carro-chefe no Brasil, né, aqui na América Latina em geral, e com base nisso, uma vez sendo reconhecido, nós temos, vamos dizer, a faca e o queijo na mão para desenvolver práticas de serviços, e aí realmente aprimorar, né, aí sim as ferramentas de experiência do cliente para conseguir ler realmente as percepções desses clientes, desenvolver situações que podem atender até operações customizadas e aí sim desenvolver cultura, estratégia e assim por diante. Então eu posso dizer que a gente está num caminho, vamos dizer, intermediário, não mais inicial, porque nós já avançamos bastante, mas ainda tem muito por fazer. Agora, Rodrigo, você comentou sobre a evolução dos processos de como lidar com o cliente através da mudança da mentalidade de gestão. E sabemos que os negócios deveriam ter como meta se tornar centrados no cliente. Mas como desenvolver essa mentalidade em uma empresa de grande porte? Como conseguir implementar essa cultura? Bom, acho que primeiro vem do aspecto muito básico, né, da vontade de fazer isso acontecer, ou seja,
muito vinculado à questão do processo de mudança, né? Ou seja, aplicar um change management muito eficaz, né? E todo mundo sabe que o ser humano ele não gosta de mudar, né? Quer dizer, ainda mais imagine uma empresa, né, do porte da Volvo, uma empresa centenária, com um produto de vanguarda, um produto altamente tecnológico, com centros de desenvolvimento de ponta, né, na Suécia e em outros países do mundo. Você dizer o seguinte, olha, nós precisamos melhorar ainda em cultura de cliente e tudo isso. Então, até fica uma grande dúvida na cabeça das pessoas. Por outro lado, a gente percebe que, não só com base em concorrência, eu acho que a gente não tem nunca que se basear em concorrência, mas a gente observa que o mercado está evoluindo muito. Hoje, nós não temos mais as concorrências assimétricas, né? Eu não olho mais para um concorrente direto meu, eu olho já para concorrência assimétrica, né? Ou seja, é a mesma história, né, quando a gente brinca do Uber, né, que o Uber tem a maior frota do mundo, mas não tem nenhum carro, né, o Airbnb é a maior gestora de quartos de hotel do mundo sem ter um só hotel e assim por diante. Então a gente começa a olhar concorrências assimétricas. E olhando esse prisma, a gente percebe que, obviamente, se nós ficarmos só com os produtos, desenvolvendo um produto, por exemplo, hoje na Suécia, né, um produto autônomo, hoje nós temos um caminhão autônomo e elétrico. Então, assim, é o top do top de tecnologia. Então, imagine um caminhão que trabalha num cenário fechado, ou seja, num circuito fechado, transportando containers do porto de Gotemburgo para lá e para cá de maneira autônoma, né, e sendo um veículo elétrico não poluente e assim por diante. Mas, além desse produto, que já é realmente muito tecnológico e muito de vanguarda, o que mais esse produto pode oferecer? Então, foi esse momento, né, que a organização começou a olhar muito para o lado dos serviços avançados. E hoje nós temos uma infinidade de dados, que nós captamos, não só dos sistemas, né, que estão conectados a esses veículos que já foram desenvolvidos, que estão sendo desenvolvidos, mas também durante o comportamento e uso desse produto. Então, fala-se muito hoje de IoT, né, Internet of Things, etc. Hoje os nossos produtos já vêm com essa tecnologia embarcada. E com base nessa tecnologia embarcada, com essa infinidade de informações que nós temos nas mãos, nós temos a necessidade realmente de transformar todos esses dados em informação de valor para que gere uma experiência de valor para esses clientes. Então, nós estamos realmente nessa jornada agora, de entender que nós temos muito mais o que oferecer, né, para os clientes em termos de valor. E por que nós chegamos a essa conclusão? Porque, olhando a frota existente, nós temos, obviamente, ainda um potencial de market share para absorver, que é natural do negócio comercial, mas dentro daquilo que a gente já entregou de veículos, nós temos um potencial muito grande de serviços ainda, que nós chamamos de Services Penetration. Ou seja, existe ainda uma lacuna enorme que nós podemos avançar, mesmo com a frota já existente e vendida, né? Oferecendo outras soluções para os clientes que realmente podem, inclusive, fazer com que esses clientes foquem no seu negócio core, né? Ou seja, que eles não precisem, por exemplo, ser uma transportadora de agro, né? Transporta soja, e ele precise ter uma oficina da sua manutenção, ele precisa ter uma central de monitoramento de frota. Isso nós podemos fazer por ele, porque o nosso core é o caminhão, é o serviço de transporte. Então, até como missão, né, da Volvo, é que nós sejamos o melhor operador, né, de soluções de transporte do mundo. Então, como eu falei, tem muito ainda por fazer, porque há realmente uma necessidade muito grande de desenvolver esses serviços vinculados às expectativas dos clientes para que eles foquem no seu negócio fim. Rodrigo, quais são os principais obstáculos que as grandes empresas têm de transpassar para oferecer uma experiência positiva ao cliente? Bom, falei bastante de mentalidade, né? Comecei conversando com vocês sobre mentalidade. Eu acredito que esse é o ponto, é a cultura. A cultura de que tudo aquilo que foi desenvolvido até o momento, ela não serve para amanhã. Claro que o background desenvolvido até então, né? Toda a tecnologia embarcada, né? Eu comentei que até no caso da Volvo é uma empresa de engenheiros, né? Obviamente toda a engenharia que foi desenvolvida para montar um produto de ponta que nós temos hoje, tem alto valor. Porém, isso não garante mais sucesso futuro. Então, eu imagino que um dos primeiros obstáculos seja a mudança de cultura. E, principalmente, a mudança para mudar. Ou seja, ter uma habilidade de ter uma cultura perene de mudança e que essas pessoas que fazem parte da organização entendam que é necessário o aprimoramento contínuo. É necessário
trabalhar com tecnologias que o mercado utiliza em outros setores. Então, eu sempre brinco que o setor de automotivo e o setor automotivo de caminhões pesados, né, de transporte pesado, ele vem um pouco atrás até do automotivo tradicional, né, que a gente vê aí as montadoras de carros de luxo e assim por diante, né. Então, o que essas montadoras de carros de luxo estão fazendo, né? O que os setores de serviços estão entregando? O que os setores de tecnologia também estão desenvolvendo por aí? Então, eu vejo que é bastante nobre, né, olhar para o cliente, né, como um viés positivo, né, como um viés de necessidade. Por outro lado, tem uma análise muito importante interna, né? Ou seja, como que nós, como organização, estamos vendo esse tema e como nós podemos transpassar esses obstáculos, que começa, obviamente, com cultura. Aí o resto, posso dizer assim, que o resto é mensurar, né? Ou seja, captar a voz do cliente, né? Definir as métricas corretas, definir a estratégia de atuação com base nos dados e informações que são geradas, e aí sim, realmente, desenvolver planos de ação. Mas até chegar nisso, realmente tem uma jornada de mudança bastante importante. E como deve ser feito a gestão da experiência do cliente, uma empresa de grande porte, onde a gente tem, onde envolve muitas pessoas, diversas áreas, muitos processos? Como deve ser feito isso, Rodrigo? Do que a gente está aplicando hoje, né? Eu posso dizer com essa experiência vivida. Primeiro de tudo é fazer uma provocação, né, sobre a necessidade de desenvolver essa mentalidade. Então, toda essa argumentação que eu coloquei aqui, quer dizer, o que a gente desenvolveu até agora assegura a perenidade, sim ou não? O que o cliente está esperando é o que a gente entrega? Aí tem uma outra questão muito importante, até complementando até a pergunta anterior. A necessidade de mudança, muitas vezes identificada em algumas grandes organizações, é assim, puxa, eu acho que o cliente precisa do produto A, precisa do produto B. Então eu vou fazer uma melhoria aqui no produto porque eu acredito que o cliente vai realmente dar valor. Mas será que você perguntou para o cliente se aquilo é importante? Quer dizer, a gente utilizou muito desses processos com empatia para chegar lá na ponta, quer dizer, entender qual que é a necessidade do cliente, que eu sempre brinco que é o chamado, um projeto, né, se a gente pudesse montar um projeto chamado Sapatos Desgastados, que é vestir o sapato do cliente, calçar o sapato do cliente e vivenciar a realidade do cliente com o pensamento e o olhar dele. E aí sim trazer essas informações para dentro de uma forma em que seja prudente causar, né, vamos dizer assim, causar um impacto interno para eu mudar processo que realmente faça sentido para o cliente e não só para a empresa internamente. Então eu acredito que a gestão de experiência do cliente começa por isso, de colocar uma visão de fora para dentro e não mais de dentro para fora, como é muito tradicional na indústria. As indústrias realmente têm essa mentalidade de olhar de dentro para fora e realmente virar esse prisma. Mas isso não é simples, isso exige um esforço, né, e uma dedicação muito grande do corpo gestor da organização para que a gente consiga mudar esse prisma e fazer com que a organização também comece a olhar dessa forma. E aí há um ponto muito importante nesse processo. Antes de falar de indicadores transacionais e etc., que é fazer com que as pessoas enxerguem os próprios erros, que as áreas enxerguem, puxa vida, será que esse meu processo colabora para a realidade do cliente lá na ponta ou colabora mais para o resultado interno, que hoje está caindo por terra cada vez mais. Então eu acredito que esse envolvimento das pessoas, dessa infinidade de pessoas distribuídas por N áreas, se dá a partir do momento que a gente coloca essa mentalidade na mesa e façam as pessoas enxergar que realmente há necessidade de mudança com a mentalidade de fora para dentro. Então acho que esse aí é o ponto principal da virada numa empresa de grande porte, e que não é simples, por isso muitas ainda estão patinando nesse tema. E, Rodrigo, como que a tecnologia pode ajudar no processo de captação de dados? E quais são os primeiros passos para isso? Olha, agora eu posso dizer que essa pergunta é mais fácil. Porque a primeira parte, a gente fala de mudança de mentalidade, de pessoas, de cultura. A partir do momento que essa etapa está ultrapassada, né, de cultura e pessoas, tecnologia, existem milhares de players no mercado, né, que podem trazer soluções que podem ser adaptadas ao seu processo, seja utilizando NPS, seja utilizando o processo de pilares decisórios. Existem vários fornecedores aí que estão trabalhando com métricas, né, de captação de voz do cliente transformada em dados, que basicamente você seleciona a que realmente tem mais intimidade com o seu negócio, em que você possa mais ler os dados coerentes com aquilo que, ou seja, essa indústria produz, ou aquela empresa de serviços produz, e realmente você pode aplicar e enxergar se aqueles dados realmente trazem valor. Então,
Primeiro passo para a tecnologia, eu acredito que é tentar enxergar, né, qual ferramenta se consegue traduzir o seu negócio sobre o olhar do cliente. Muito mais do que aquele questionário antigo, né, que a gente sempre perguntava perguntas de dentro para fora. O que você acha do meu produto ABC? O que você acha da minha interação no ponto de venda XYZ? Mas será que o cliente quer falar disso? Ou o cliente quer falar da experiência dele? Não seria melhor falar assim, puxa, vale a pena comprar o nosso produto? Me diga um pouco mais por que vale a pena. Aí ele vai dizer com a cabeça dele, e aí sim você pode utilizar a inteligência artificial para usar essas palavras-chave e realmente ter uma captação de dados muito mais eficaz. Então eu acredito que primeiros passos é identificar a ferramenta que se adeque à necessidade do seu negócio, né, e ao segmento que você está inserido. Agora, ter uma grande equipe dedicada à Customer Experience é realmente essencial uma grande empresa? Ou isso independe do tamanho da empresa? E quais seriam as métricas que a gente pode utilizar para acompanhar os resultados de CX de uma empresa? Olha, o primeiro ponto que eu vejo nessa questão de equipe dedicada depende muito também da maturidade da organização. Eu já vi organizações que têm equipe dedicada e eu já vi organizações em que o tema, né, a experiência do cliente, está distribuído na organização, depende muito da maturidade. Quando a organização é mais imatura, eu penso que uma área de Customer Experience é necessária para dar o empurrão inicial, para começar a criar os programas de internalização da mentalidade do cliente, trazer clientes para dentro da organização para falar a respeito, né, dos seus pontos positivos, das dores, enfim, para poder sensibilizar a organização. Muitas vezes isso, se estiver distribuído em várias áreas, numa empresa que seja menos imatura, isso vai acabar morrendo na praia. Por outro lado, se existe uma equipe dedicada à Customer Experience que tenha principalmente, né, patrocínio da autoadministração, que é fundamental, seja com uma estratégia top-down num primeiro momento, é realmente bastante importante ter esse grupo fazendo essa provocação inicial. Em termos de métricas, né, isso varia muito de cada processo, mas eu acredito que, eu já falei um pouco sobre Net Promoter Score, né, o NPS, que a gente fala sobre detratores e notas que realmente levam, né, a marca, enfim, o produto para um alto nível, né, em termos de excelência, notas 9 e 10, etc. Enfim, existe uma infinidade, como eu falei. Mas eu acredito que essas métricas de satisfação, né, não só com o produto ou com o serviço, mas do relacionamento, né, no momento da tratativa e principalmente do pós-venda. E eu falo pós-venda não só da indústria, do próprio serviço. Ou seja, é muito bonito, né? Eu vejo algumas estratégias de experiência do cliente dizendo, nossa, a prospecção, né, o momento do contrato, a assinatura do contrato, aquele glamour, champanhe, etc. Vira o próximo dia útil, né? A partir do momento que o cliente começa a usar o produto ou o serviço, aí começa o pesadelo do cliente. Então, eu acredito que as métricas têm que estar muito mais vinculadas no longo ciclo, né, de interação com o cliente. Por isso, o desenvolvimento da jornada do cliente com seus pontos de interação. E, trazendo o exemplo, né, da Volvo, né, onde eu estou muito inserido, é onde, basicamente, a gente acredita que está 95% do tempo de uso do nosso caminhão com o cliente. É o pós-venda. E, principalmente, no nosso cenário, nós estamos falando não de um bem de consumo, mas um bem de capital, em que a palavra disponibilidade é a mais importante. Então, eu, como montadora, né, fazendo a figura aqui de montadora junto com a rede de concessionários, nós temos que prover a melhor experiência para o cliente que busque a maior disponibilidade do veículo possível para que ele continue ganhando dinheiro. Então, acredito que essas métricas que se distribuem ao longo do pós-venda, né, são as mais importantes, né? Então, vai depender muito de cada processo, mas eu acredito que o mais importante é que você meça as interações que geram mais valor para o cliente e que podem, inclusive, gerar maior preocupação para ele, que no nosso caso é o momento em que um caminhão para fazer manutenção. Ele não quer que o caminhão fique parado. Rodrigo, quais dicas você pode dar para os gestores de grandes empresas que querem começar a fazer um trabalho de Customer Experience? Puxa vida, eu acredito assim, que eu acho que para começar, uma pessoa querer fazer um trabalho de Customer Experience já é uma grande jornada, é um grande impulso, né? Mas eu acredito que a primeira dica é o alinhamento com a autoadministração. Se, obviamente, essa pessoa que quer fazer um trabalho de Customer Experience já faz parte da autoadministração e tiver um poder de convencimento forte, né? Ou seja, uma persuasão necessária,
para fazer esse processo acontecer, melhor ainda. Por outro lado, se é uma pessoa que vem, né, da estrutura de base da organização e que olhe para cima da pirâmide e vê dificuldades de enxergar essa mentalidade, eu acredito que vai ser uma jornada dura. Por outro lado, também eu não digo que essa é uma missão impossível. Eu acredito que a catequização da organização para cliente é algo que não é de todo lado difícil. Por quê? Porque cliente, quando se fala em cliente, o tema é um tema, entre aspas, simples de ser entendido. Por outro lado, não é simples de ser entendido quando há necessidade de envolver todo mundo da organização. E aí vai muito por esse trabalho, né, de catequização, como eu comentei, e a peregrinação dessa pessoa, né? Então, exige desse profissional que ele tenha muita vontade de fazer acontecer, ou seja, ele tenha isso até como propósito, né? Seja uma pessoa que tenha uma capacidade de transformação bastante grande e uma pessoa que basicamente consiga enxergar valor em tratar os temas de clientes e consiga provar através de business case, porque no fim das contas, como eu comentei, tem que gerar nota fiscal, né? Ou seja, não adianta ir só para o lado romântico, né, de tratar com clientes, ou seja, isso tem que trazer resultado objetivo para a organização. Ou seja, se esse gestor, né, de uma grande empresa que quer começar um trabalho de Customer Experience, né, e tem isso como missão e quer realmente fazer acontecer dessa forma, eu acredito que essas características são fundamentais. Muita força de vontade, muita disciplina de execução e conseguir realmente montar um bom business case que gere resultado no final. Eu acredito que com isso já tem uma grande porcentagem aí de provável sucesso nessa estratégia. Bom, Rodrigo, eu queria agradecer você por passar a sua visão e experiência sobre como funcionam as estratégias de gestão de experiência do cliente em empresas de grande porte. Um conteúdo fantástico para ser compartilhado com a nossa comunidade de Customer Lovers. Então, Rodrigo, para fechar, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para a nossa comunidade que nos acompanha. Bom, primeiro, muito obrigado, Léo e Diego, pela oportunidade. E em termos de mensagem, eu acredito assim, que experiência do cliente não é nada novo, né? Apenas a gente, realmente, com o passar dos anos, nós vamos aprimorando as palavras utilizadas. Mas um ponto importantíssimo, como eu falo para os gestores, né? Gestor tem que gostar de gente. E quem trabalha com experiência do cliente tem que gostar de cliente. E gostar de cliente não é simplesmente colocar a palavra cliente na parede, mas sim internalizar a mentalidade. Ou seja, o cliente, né, a abordagem com o cliente tem que estar nos ossos da organização. Então, eu acredito que isso é fundamental, né, para fazer tudo isso ser desenvolvido com grande maestria. Pessoal que está ouvindo esse episódio, continua ouvindo aí nossos podcasts. Saibam que esses e os outros episódios estão disponíveis nas plataformas digitais e também no nosso canal no YouTube, o canal da High Platform. Até a próxima. Até a próxima, gente. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram, @HighPlatformBR. e se liga no conteúdo que rola por lá.